E rapidinho para contar algumas histórias de reprovações em concursos, principalmente concursos da área de TI, e as lições que essas reprovações trazem. Então, para você que está assistindo a essa gravação, já comenta aqui, bota aí nos comentários, né? Você já reprovou? Né? Quantas vezes? Em quais concursos? E aí eu vou trazer aqui algumas histórias que eu conheço de pessoas que tiveram aí alguns problemas de reprovações e vou tentar aqui passar um pouco os aprendizados de cada uma dessas histórias, né? E a primeira história que eu vou contar aqui é uma história de um concurseiro que foi fazer a primeira vez um concurso, nem sabia exatamente o que era concurso, ele estava se formando em um curso técnico e aí surgiu lá um concurso muito bom, que para ele que na época estagiava, o salário do concurso era 10 vezes, até mais do que isso, mais de 10 vezes maior, né? E aí então, primeiro concurso, o pessoal da turma dele também foi fazer esse concurso e ele, né, pós-edital, obviamente, praticamente todo mundo começa a estudar para concurso em um pós-edital, né? E aí ele foi lá, estudou do jeito que dava, na época nem sabia que existia cursinho, não sabia da importância de fazer questões da banca, mas deu o melhor dele, fazendo o que dava para ser feito, estudando da mesma forma que essa pessoa já estudava no ensino médio, etc. E foi lá na prova, obviamente, reprovou, né? Reprovação grande, né? Não ficou nem no cadastro reserva, ficou lá numa posição, sei lá que posição, mas uma posição bem, bem distante, né? Mas no final das contas, foi uma reprovação que teoricamente é uma reprovação doída, porque a pessoa ficou muito mal. Mas na verdade foi uma reprovação que essa pessoa nem doeu, né? Porque não sei se vocês percebem, mas a dor da reprovação ela é tão maior quanto quanto próximo a gente fica dentro das vagas. Então, quando a pessoa reprova, mas ficando perto das vagas, é uma dor muito maior. Quando a pessoa reprova e ficou lá longe, às vezes sem nem ter feito, sem ter sido corrigida discursiva, por exemplo, é uma dor menor, né? Então, essa foi aí a primeira história de reprovação que eu trouxe. Então, assim, nessa história, né, normalmente, primeiro você estuda normalmente no pós-edital. Então, assim, normal reprovar. É, a Paula tá fazendo aqui, reprovou por 2 décimos, né? Realmente, quanto mais próximo ali de você ficar das vagas, quanto mais na trave você bate, maior é a dor. Se a Paola, mesmo ela tendo estudado o tanto que ela estudou para essa prova, mas se ela tivesse ido ruim a ponto de, por exemplo, nem ter tido a discursiva corrigida, tenho certeza que a dor teria sido menor. Mas é isso aí. E aí então, outra história que eu vou trazer aqui já é de um concurseiro que já estava numa fase um pouco mais experiente, né? Já tinha tido até uma aprovação ali inicial. E aí esse concurseiro, na época, estava procurando, né, qual o concurso estudar, e aí ele ficou sabendo de um concurso muito bom na região dele, que pô, ia quadruplicar, quintuplicar o salário dele. Acho que ele, não sei, ganhava uns 2 3 mil, ia para 12 mil, 14 mil, isso alguns anos atrás, né? Então, um concurso muito bom na região. E aí ele começou a estudar para esse concurso, estava estudando, e aí poucas semanas depois, 2, 3 semanas depois, saiu o edital. Aí quando sai o edital é aquela correria. Ele já era um concurseiro mais experiente, já sabia fazer um planejamento, já sabia técnica de ciclo de estudos, já estudava por material de cursinho, só que ele não era tão experiente a ponto de já ter visto muito conteúdo. Então, quando o edital saiu, tinha muita coisa ainda que esse concurseiro ainda não tinha visto. E aí foi lá, estudou realmente assim, deu gás no pós-edital. E por mais que ele soubesse que ia ser difícil, porque, pô, ia ter muita gente ali também querendo aquela vaga. Era um concurso muito bom, tinha ali uma quantidade boa de vagas.
para TI, mas ainda assim ia ser disputado. Mas ele estava estudando tanto, né, utilizando ali círculo de estudos, utilizando material, e ele estava ali com tanta vontade de finalizar o edital, que ele realmente estava acreditando que ia conseguir passar. E foi lá fazer a prova, pegou o avião para fazer a prova, era uma cidade perto. E aí chegou lá no dia da prova e, para grata surpresa dele, a prova discursiva, que era a prova que ele mais tinha medo, porque todo mundo tem mais medo da discursiva, né? A prova da discursiva veio algo ali que ele sabia, que ele dominava. Tanto é que ele fez super feliz ali a discursiva, bem tranquilo. E tanto a discursiva de TI quanto a discursiva de redação. E fez a prova objetiva. A prova objetiva ele já ficou ali mais ou menos, mas ainda assim ele acha que, pô, vou conseguir ter a discursiva corrigida. E aí, se ele tivesse a discursiva corrigida, pelo menos ali o cadastro de reserva já era uma possibilidade muito grande. E para um concurseiro ali com menos de um ano de estudo, ficar no cadastro de reserva de um concurso top, já é muita, muita coisa. E aí, beleza, né? Então ele aguardou o resultado, mas aí, novamente, né? Como aqui são histórias de reprovações, vocês já sabem o que foi que aconteceu, né? Essa pessoa não teve nem a discursiva corrigida. Apenas 20 os 20 primeiros da prova objetiva teria a discursiva corrigida. E então essa pessoa não teve a discursiva corrigida, por mais que ele achasse que, pô, se eu tivesse com a discursiva corrigida, eu tenho certeza que eu teria ido muito bem e teria ficado pelo menos no cadastro reserva. Mas não deu, né? E assim, nessa lição aqui, nessa história de reprovação, a lição que eu deixaria assim que para mim, na época que eu soube dessa história, que é que fez sentido para mim. Primeiro, né, que o simples fato de você se esforçar bastante e de você estar fazendo ali um mínimo que seja, né? Assim, tô aqui utilizando ciclo de estudos, tô utilizando material do cursinho, tô estudando pós-edital o máximo de horas, né? Realmente dando gás, se esforçando bastante. Mas só se esforçar no pós-edital não necessariamente vai ser suficiente. Talvez ali para uma primeira aprovação, alguma aprovação intermediária, mas para concurso top, você que tem poucos meses aí de experiência no mundo dos concursos, mesmo que você se esforce bastante, ainda assim, chances são de que vai vir uma reprovação. Porém, né, essa mesma pessoa que teve essa reprovação, a reprovação do IDA, mas pouco tempo depois veio um outro concurso, era um outro concurso que não era tão bom, não era tão top, né? Era, se eu não me engano, de empresa pública, né? De Dataprev, Serpro, que sim, já é um concurso intermediário, né? Não é um top, mas pô, já é um intermediário. Para quem estava ganhando pouco, um concurso desse já era um salto, né? E essa pessoa conseguiu ser aprovado nessa prova seguinte, né? E aí, então, qual é a lição que fica, né? Que, pô, a reprovação que você tem hoje, ainda assim, é o que vai te levar para a sua aprovação seguinte. Então, mesmo essa pessoa tendo se esforçado bastante, estudou, gastou dinheiro para fazer prova em outra cidade, e aí acabou que teve a decepção de não ter nem a prova discursiva corrigida, mas e essa pessoa poderia pensar, poxa, perdi tempo, se eu soubesse, não tinha vindo fazer essa prova, não tinha estudado. Mas não, porque todo esse esforço que essa pessoa colocou foi o que fez com que na prova seguinte ela fosse aprovada, né? Nesse caso aí foi o que aconteceu. E aí, eu vou trazer só mais uma história, pessoal, porque a ideia dessa live aqui é ser mais curta mesmo. A outra história é a seguinte. Eu estou tentando trazer histórias diferentes, né, para trazer lições diferentes. E a outra história é a seguinte. Concurseiro da área de TI, já tinha sido essa pessoa, todo mundo aqui que eu estou falando eu conheço, né? Eu conheço bem essas histórias. Concurseiro da área de TI, já tinha tido aprovações boas, ele já
tinha, né, galgado ali a escadinha do concurso, já tinha uma primeira aprovaçãozinha de entrada, já tinha tido uma aprovação intermediária, já estava num cargo de analista de TI, já ganhava ali medianamente bem. E aí essa pessoa conheceu a área fiscal, a área geral, né? E aí na época estava concurso da Receita Federal, muitas vagas. Quem fizesse os mínimos passava. Você podia ir para o Brasil todo, mas depois de uns anos, podia voltar para a sua cidade. A área fiscal é muito bom, salário bom, tem várias oportunidades no Brasil todo. Enfim, a pessoa foi convencida por todas essas vantagens da área fiscal, que realmente é verdade. Na área fiscal, salário bom, tem concurso aí em todo estado, e tem a Receita Federal, tem muitas vagas quando sai, né? Sai muitas vagas. E aí então, e aí também tem aquela coisa de tipo, o cara da TI, ele vê um concurso de auditor fiscal e pensa, eu lá quero trabalhar com TI, ficando resolvendo problema de usuário que não sabe usar sistema, ou ficando, enfim, fazendo sei lá o que é que você faz na área de TI, o cara, não, quero ser auditor fiscal, né? Quero auditar as empresas, não quero trabalhar com TI não. Enfim, e esse monte de discursos, né, de convencimentos. No final das contas, essa pessoa parou de estudar para a área de TI e começou a estudar para a área fiscal. E assim, essa ida, né, para a área fiscal, comprou material voltado para a área fiscal, contratou um coach, né, um mentor, organizou os estudos agora, que ele sabia também que a área fiscal era mais difícil, então ele organizou, se disciplinou bem direitinho, enfim, aprendeu mais sobre ciclo de estudos e todo dia ali estudando para fiscal, pelo menos aí uns 25 a 30 horas por semana. E aí foi, né? Ele sabia que nos primeiros meses da área fiscal tem que formar a base, português constitucional administrativo, direito tributário, contabilidade. E aí foi formando essa base aí por vários meses. Começou a ficar bem adiantado nas disciplinas. Acho que ficou vários meses, né, estudando para a área fiscal. Uns 5, 6 meses aí. E aí depois ele começou a achar que, opa, já estou ficando aqui mais ou menos, vou começar a testar, fazer prova. Beleza. E aí apareceu então a primeira prova da área fiscal, né, que esse cara foi fazer. Era uma prova de ISS, né, de Secretaria de Finanças, de uma capital aqui do Brasil, mas era apesar de ser de prefeitura, Secretaria de Finanças, mas era um salário muito bom, trabalhava apenas 30 horas por semana, era próximo da capital onde essa pessoa morava. Então, abriu, né, arregaçou mais ainda a manga, ficou mais ainda de olho, como é que se diz, né? Sangue nos olhos e meteu a estudar, né, para esse concurso. Estudou o pós-edital, né? Realmente deu ainda mais o gás e acreditou que, opa, novamente, vai ser difícil, mas acho que é possível. Então essa pessoa estudou bastante, foi lá fazer a prova, ou seja, somando tudo, deu aí uns 8 a 10 meses focado na área fiscal, estudando para a área fiscal, né? Sem contar com a experiência anterior de outros concursos de TI. E aí essa pessoa foi lá e, novamente, né? Como aqui são histórias de reprovações, essa pessoa reprovou, né? Reprovou e reprovou relativamente feio, porque não conseguiu nem fazer a pontuação mínima para ter a prova discursiva corrigida. Então, mais uma reprovação aqui. E assim, a lição, né, que eu trago dessa reprovação é que, cara, a área de TI tem os seus problemas, mas você ir para uma área fiscal geral, etc., o negócio lá é muito mais embaixo, é muito mais concorrido. O pessoal lá
é muito mais preparado, né? Você vai deixar de concorrer só com o pessoal da área de TI, ou seja, as pessoas formadas em TI, e você passa a concorrer com praticamente qualquer pessoa que tem curso superior. Porque uma característica da área fiscal é essa, a grande maioria dos concursos só existe curso superior. Pode ser até um EAD tecnólogo, vai estar podendo disputar com você, né? Então aumenta bastante a concorrência em termos de quantidade e consequentemente também em qualidade, porque tem gente aí já estudando para essa área há muito tempo. Então, a lição aí que eu trago dessa reprovação é que, cara, a área de TI é muito boa, cara. Você focar na área de TI, estudar para a área de TI é muito melhor do que ir para essas outras áreas, né? A não ser realmente que você não quer de jeito nenhum mais trabalhar com TI. Aí beleza. Mas para quem não tem problema em continuar trabalhando pelo resto da vida com TI, você focar em concurso da área de TI é o melhor. E para finalizar, a última coisa que eu queria dizer é que, na verdade, pessoal, essas 3 histórias aqui de reprovação que eu contei, né, eu estava dizendo que eram de outras pessoas, mas na verdade essas 3 histórias são histórias minhas. Todas essas foram minhas reprovações, né? Teve outras também, mas eu me foquei só nessas 3. E ao revelar isso, né, o que eu quero dizer é que as reprovações, e talvez você que está assistindo esse vídeo aqui já tenha muito provavelmente passado por algumas delas, né? Mas as reprovações no futuro, né? Você não desistindo, você continuando estudando, essas reprovações vão virar histórias. Vão virar histórias que você vai contar aí, vai contar numa rede social, numa live, e não vai ter nenhum remorso, nenhuma frustração, nenhum sentimento ruim. Você vai contar numa boa, quase como se fosse um troféu. Porque no final das contas você chegou onde você queria chegar, né? Então, assim, mais uma última lição aqui para encerrar a live é relembrar da frase aí que o mestre William Douglas já dizia aqui: concurso público só não passa quem desiste, né? Então, enquanto você não desistir aí do seu sonho de aprovação, mesmo que tenha várias reprovações no caminho, uma hora vai chegar e vai ter valido a pena todas as reprovações, que claro, quando vem a reprovação, no momento é dolorido, né? Ninguém gosta de ser reprovado, mas depois que, independentemente de quanto tempo demore, depois que você chega na sua aprovação, tudo vira história, né? Valeu, pessoal. Abraço.